Este programa conta com o financiamento da União Europeia. Muito boa noite, caros consumidores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. No programa de hoje poderá assistir a mais um episódio da rúbrica Adeco Mirim com a Vânia Mendes, com o dever das crianças, a obediência. Pode-se intentar uma ação de despejo a um inquilino que não paga renda, mas que não há um contrato escrito com o senhorio? É a questão a ser respondido pela jurista Ineida Lopes no microprograma Informação Jurídica desta semana. Acompanhe a rúbrica Março, mês do consumidor. E, por fim, temas da atualidade com o presidente do Conselho de Direção da ADECO, o Sr. António Pedro Silva. Iniciamos o desenvolvimento dos temas com a rúbrica Adeco Mirim, com a apresentação da Vânia Mendes, onde ela e seus amiguinhos vão mostrar aos mais pequenos o porquê de se obedecer os mais velhos. Olá a todos, estou de volta com mais uma edição da rúbrica Adeco Mirim, para dar continuidade ao tema Direitos e Deveres do Cidadão Pequenino. Hoje vamos falar sobre o dever à obediência. Vamos saber com os meus amiguinhos porque é que as crianças devem obedecer os mais velhos. Olá, Vânia. Obedecer é algo que as crianças não estão muito inclinadas por natureza. Elas gostam de desafiar, de medir limites e tentar descobrir até onde lhes é permitido chegar. Mas é necessário que aprendam a obedecer àquilo que lhes é dito. Os pais, os professores, é uma regra de ouro para a boa integração da criança na sociedade. É indispensável que elas saibam reconhecer as figuras de poder e que respeitem o que essas mesmas figuras lhes mandam fazer. Já terminamos mais um episódio da rubrica Adeco Mirim. Fique atento e saiba alguns dos teus direitos e deveres das próximas rubricas. Um beijinho da Vânia e até lá! Seguimos com mais um episódio do microprograma Informação Jurídica. Fique atento à jurista Ineida Lopes, que vai esclarecer a seguinte questão. Pode-se intentar uma ação de despejo contra um inquilino que não paga rendas, mas que não há um contrato escrito com o senhorio? Realmente para se intentar uma ação de despejo, tem que se fazer prova em juízo da existência de um contrato de arrendamento. Esta é a primeira condição para que se possa intentar uma ação pedindo o despejo por falta de pagamento de rendas, porque nós temos que provar qual é o vínculo que liga as partes em juízo. E, neste caso, não existindo um contrato escrito entre o senhorio e o inquilino, não quererá dizer automaticamente que o senhorio fica impedido de meter uma ação. O que terá o senhorio de fazer é suprir, primeiramente, esta falta do vínculo, esta falta do contrato, como pode-se fazer, nomeadamente através de um expediente jurídico que nós chamamos notificação judicial avulsa, para que se faça um contrato escrito no cartório. Esse expediente é judicial, mas só porque passa pelos tribunais, mas não chega a ser um processo propriamente dito, um processo judicial propriamente dito. Usa-se esse expediente para que se possa notificar o inquilino, o notário, estabelece dia, hora em que as partes devem fazer-se comparecer no notário para que possam assinar o contrato que está em falta. E, a partir daí, se houver incumprimento por parte do inquilino, já suprimos essa falta de contrato, esse requisito formal fundamental,
A partir daí já o senhorio pode intentar a sua ação de despejo com fundamento na falta de pagamento das rendas. Fique de seguida com a rúbrica Março, mês do consumidor. O mês de março será uma ocasião para despertarmos a consciência para a importância de se fazer cumprir os direitos dos consumidores e também para chamar a atenção para um tema que afeta os consumidores a nível mundial. Fazendo mercados digitais mais justos é o lema escolhido este ano para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Fomos conversar com o engenheiro das telecomunicações, Ruben Veiga, sobre os cuidados que os consumidores devem ter quanto às boas práticas para o uso seguro da internet. Um dos aspectos que nós temos de ter em conta, primeiramente, a nível de computadores, é que alguém está por detrás do outro lado do ecrã. Então, muitas vezes as pessoas que estão do outro lado podem não ser pessoas confiáveis. Isso é um problema que nós temos vindo a ter. É saber que nem tudo que brilha é ouro. Então, nós temos de ter atenção e saber que tipo de informações nós estamos a receber. Muitas vezes, no caso das burlas, as pessoas usam esquemas como phishing para tentar mesmo roubar essas informações. Então, o pessoal tem de estar com atenção nesse aspecto, saber o que deve ser feito, não compartilhar muitas informações. Hoje em dia nós temos esse problema que quase tudo nós colocamos na internet. Terminamos os temas do programa de hoje com temas da atualidade com o presidente do Conselho de Direção da ADECO, António Pedro Silva. A vida numa sociedade pressupõe vários critérios, vários valores. Um dos valores maiores é a confiança. A confiança é essencial. Com base na confiança é que se permite ter a previsibilidade. Só com base na confiança é que se pode falar em dignidade. Em particular, em relação a pessoas que ocupam cargos públicos, em particular cargos de autoridade. Para se viver numa sociedade, são necessárias normas, regras e, por fim, leis. E as leis têm de ser cumpridas por todos os cidadãos e com muito maior ênfase pelas autoridades, que devem ser o exemplo. E as autoridades é indesculpável o falhanço, o incumprimento abusivo da lei ou o aproveitamento da lei. A lei não pode ser aproveitada para benefício das pessoas que ocupam postos relevantes no aparelho do Estado. Hoje, a minha reflexão tem a ver com o incumprimento, em particular, da Lei de Defesa do Consumidor e em relação às autarquias. Mais de 90% das autarquias, dos autarcas, não cumprem essa lei. É uma vergonha. É lamentável. Mas não são os presidentes de Câmara que estão envolvidos. São os presidentes de Câmara. São os vereadores. São os presidentes das assembleias municipais, são os deputados municipais, diretamente são responsáveis. Mas, além disso, há as autoridades judiciais, que devem agir em conformidade. Há também as autoridades políticas, que precisam posicionar, se não como autoridades, pelo menos como cidadãos representativos. Porque não se pode ficar a fingir que não se vê o que é visível aos olhos de todos. Eu apelo no sentido das autoridades, em particular as autarquias, cumprirem a lei, uma lei que vai fazer 20 anos. E é uma vergonha estar-se a falar de Estado de Direito, de respeito pela Constituição, quando mais de 90% das autoridades, mais de 1000 pessoas com responsabilidades neste país, a nível do Estado, fingem que esta lei não existe. É o ponto final do programa Defesa do Consumidor desta semana. Continua em sintonia com a ADECO através da Rádio de Cabo Verde, com emissão todos
todas as terças-feiras, às 14h05. Acompanhe-nos também através da nossa página no Facebook ou acessando o nosso canal no YouTube. Muito boa noite, temos encontro marcado para a próxima semana. Este programa conta com o financiamento da União Europeia.